os estudos do Evangelho, que nós vamos ver hoje uma parte, do capítulo 16, que não se deve servir a Deus e a Mamon, ele fala lá das coisas, do apego nosso material. Nós vamos falar da parábola Jesus na casa de Zaqueu. Quem registrou foi Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 a 10. Quando a gente vai estudando, igual eu falei, o Evangelho, o que nós temos que perceber? As lições ali, as parábolas, as citações evangélicas, os comentários de Kardec, dos nossos amigos espirituais, nós temos que apreender, nós temos que ter consciência deles e colocar em prática. Porque o Evangelho tem que ser vivido. Nós vamos nos melhorando a partir daquele ponto onde nós estudamos, lemos, estudamos e colocando em prática. Senão, nós vamos ler o Evangelho a vida inteira e a gente não vai conseguir mudar um pouco. Nós vamos transformar? Vamos. Mas isso vai de cada um e a pessoa que sabe, né? O momento dela de mudar, o momento da renovação. E essa renovação, ela acontece também nessa parábola que nós vamos estudar. Quando Jesus ia com seus discípulos, caminhando, Jesus sempre, ele não perdia a oportunidade de falar com seus discípulos, de dar as boas lições, de dar um entendimento para seus discípulos. Então, ele utilizava de história, de parábola, das coisas do cotidiano, das plantas, para mostrar para os discípulos e para nós também, né? Que possivelmente alguns de nós estivemos naquela época, né? As lições que ele veio trazer para nós. Ele apresenta um Deus de amor, um Pai amoroso, Deus Criador, e a sua missão aqui na Terra foi toda em cima do amor, né? Aquele amor que nos convida à compaixão, que nos convida o desprendimento, que nos convida o perdão, o amor ao próximo, a humildade, a bondade, e vai. E Jesus, ele emitia uma emanação que curava e abrandava todos os aflitos que tinha em volta dele. Por isso a multidão o seguia. Muitas vezes nós sabemos que não conseguia conversar com Jesus, aqueles aflitos, aqueles doentes. Era só tocar no manto, né? Que eles eram curados de acordo com a necessidade de cada um. E Jesus também, ele fazia acompanhar de pessoas simples. Então, Jesus já nos mostra aí a humildade, né? Ele vem mostrar isso para nós. Pessoas deserdadas, né? E fala lá que ele não despreza ninguém. E ele considera todos irmãos. Então, assim, nós identificamos que Jesus, ele passava por Jericó, que era uma das grandes cidades da Palestina, fala lá que é a segunda, e era intenso o movimento lá e tinha muitas vendas. Então, os impostos lá se pagavam impostos altos e muitos impostos. Então, Jesus, ele vai passar em Jericó. Então, ele já começa assim. Quando ele passa em Jericó, tem uma pessoa lá que chama Zaqueu, que está muito feliz, está muito apreensivo, querendo conhecer Jesus. E nessa passagem, nós vamos identificar alguns sentimentos, alguns ensinamentos, e vamos trazer para nós. Nessa passagem, nós vamos conhecer o julgamento.
Será que nós também julgamos pela aparência o nosso irmão, aquele que a gente vê perto de nós? Será que nós julgamos? Fala também da prepotência. Será que nós achamos que somos melhores que os outros? Que não erramos? Fala da empatia. Será que se eu colocar no lugar do outro, será que eu vou compreender o que o outro está sentindo? Fala também da rejeição. Será que nós rejeitamos aquele que pensa diferente de nós, que tem uma religião diferente, que é rico, que gosta de gozar a vida? Será que nós rejeitamos também essas pessoas? E também vai falar do discernimento, que ele questiona com sabedoria e equilíbrio. Então, nós colocando isso na nossa vida, quando nós tivermos discernimento e for questionar alguém, que nós tenhamos sabedoria e equilíbrio. Porque a maneira que eu falo com o outro, isso aí vai ter um peso muito grande. E também, Jesus fala, né, que a gente tem que olhar para dentro de nós. Como que nós estamos revendo nossas ações? Com sinceridade. Será que nós podemos melhorar? Será que nós estamos numa fase boa? Se nós tivermos os pensamentos bons, nós temos que fazer prece para a gente conservar. Se estamos em momentos de angústia, de aflição, então nós temos que melhorar a nós mesmos. E também lá fala da gratidão, né? Um Zaqueu, mas ele fala da gratidão, né? Então, assim, quando você fala da gratidão, a gente percebe que todos nós, somos de alguma maneira ajudados. Em alguns momentos da nossa vida, assim, nós somos ajudados a todo instante, né? Mas em muitos momentos da nossa vida, nós somos ajudados. Então, nós somos ajudados através de uma prece, através de um livro que você lê, de uma mensagem. Nós temos que ter gratidão pelo carinho da família, dos amigos. E muitas vezes a gente percebe que pessoas fazem até sacrifício para nos ajudar. Então, nós temos também que ter gratidão. E também lembrar que todos nós temos algo a oferecer. Nós podemos chamar os talentos. Todos nós, qualquer um de nós. Se não tivermos força física, nós ajudamos através de palavras, de pensamentos. E assim, todos temos os talentos que nós vamos desenvolvendo esses talentos. Então, aqui, nós vamos fazer um pano de fundo que Jesus caminhava, né? E tinha uma pessoa de nome Zaqueu que estava ansioso para ver Jesus. Aí nós vamos ver quem era Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Então, Zaqueu era uma pessoa rica. E mais, além de publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então, cobrava os impostos e ele era chefe ainda dos cobradores de impostos. E ele tinha outros negócios que lhe rendia muito dinheiro. Tinha muitos empregados. Só que tinha um porém. Ele era desprezado pela maioria dos judeus, porque trabalhava para os romanos. Então, os judeus não gostavam de Zaqueu, porque eles achavam, né, que estava traindo. Só que Zaqueu fazia o trabalho dele. Só que como nós, todos, temos aquela propensão, a hora que estamos mais abastados, de às vezes, né, não são todos não, viu, gente? Às vezes a gente tira vantagem
desse trabalho que tem. E Zaqueu tirava vantagem desse trabalho e explorava, além dos impostos, ele explorava as pessoas. Então, ele começa lá que Zaqueu queria ver Jesus. Então, quando eu quero, é uma vontade, né? Então, ele sentia essa necessidade de uma mudança. Então, lá no Pensamento e Vida, Emmanuel fala para nós uma lição sobre a vontade. Muito interessante essa lição. Ele faz uma comparação para nós. Essa vontade nossa, ela tem que ser ativa. Essa vontade, ela tem que ser forte. Ela não pode ser branda. Então, ele compara a mente humana com o espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então, ele vai falar para nós, para chegar na vontade, eu tenho que vencer algumas etapas. Aí ele fala assim, aí possuímos o departamento do desejo, que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo do trabalho. Então, para eu chegar à vontade, eu tenho que ter o desejo. Depois, eu tenho que ter inteligência, que dilata os patrimônios da evolução e da cultura. Depois, eu vou na imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. E depois tem o departamento da memória, que ele arquiva as súmulas da experiência. Então, esses 4 aspectos e outros, né? Mas nós vamos falar desses. Eles, para chegar na vontade, eu tenho que desenvolver esses aspectos. E ele fala assim, acima de todos, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. Então, nós percebemos, que a vontade depende de nós, ele nos impulsiona. Ele fala assim, a vontade, contudo, é o impacto determinante. Então, para eu fazer a minha renovação, para eu melhorar, para eu conquistar, eu preciso da vontade atuante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, essa vontade, ela tem que ser ativada. Aí ele fala que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Tudo bem, é a função do cérebro. Segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Agora ele vai destacar a vontade. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige, neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, eu preciso da vontade para ser direcionado. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento. Se for só o desejo. A inteligência pode aprisionar na criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, nós percebemos aqui que é um conjunto, né? Para que se tenha a vontade de fato. Então, se eu pegar esses aspectos aqui separados, eu vou cair em engano, eu vou cair em sofrimento, em criminalidade. Então, ele fala assim, só a vontade é suficiente e forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, é a vontade.
né? Aí ele faz um alerta para nós aqui. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, porque é o cérebro, né? Quando se trata da conexão com os semelhantes. Então, isso é nosso, isso nós temos que desenvolver. Porque a sintonia consiste em lei inderrogável. Então, essa sintonia, a vontade, ela não pode mudar, mas pode impor julgo da disciplina. Então, nós podemos, né, nos policiar sobre elementos que administra de modo mantê-los coesos na corrente do bem. Então, eu achei muito bom a gente lembrar dessa vontade, né? Então, aqui já Zaqueu, ele já tinha vontade de ver Jesus. E aí ele vai discorrer outras coisas. Ele tinha notícia de Jesus e o seu coração estava esperançoso para ver e sentir as vibrações do Mestre. Então, Jesus, o Zaqueu, ele já estava naquela fase que ele tinha a vontade dessa mudança. Ele ouvira dizer que entre os seguidores de Jesus tinha um que fora publicano. Então, já viu quando a gente quer mudar, então a gente fica pesquisando. Então, Zaqueu já sabia de algumas coisas de Jesus, né? Queria ver o mestre, quem sabe falar com ele. Então, Zaqueu já estava naquele processo, né? Sua alma sonhava novos horizontes, cansado das coisas do mundo. De há muito tempo acalentava secreto desejo de conhecer aquele quem se falava tantas maravilhas. Então, Zaqueu provavelmente já estava sendo desperto para uma nova vida. Ele ficou sabendo que curava o cego de Bartimeu. O cego Bartimeu. Aqui, na parábola, ele vai falar para nós que Zaqueu era o cobrador de impostos, né? E ele era de baixa estatura. Então, quando Jesus ia passar por Jericó, ele correu na multidão, mas ele não ia conseguir ver. Então, o que ele fez? Ele tomou a resolução. Então, ele quis, ele resolveu, né? Que ele temia a oportunidade de ver o mestre, de não ver o mestre, né? Então, ele correu à frente da multidão. Não teve jeito. O que ele fez? Ele subiu em sicômoro, numa figueira, porque lá do alto ele via Jesus. Então, a gente percebe aqui como nós somos hoje. Será que a gente tem disposição mesmo de superar os obstáculos para a gente conseguir os nossos objetivos? Então, Zaqueu fala aqui para nós que ele conseguiu. Então, logo divisou a figura augusta, sentiu-se invadir de paz intraduzível. Nós sabemos, né, que vamos comparar o nosso meio aqui. Quando é uma pessoa querida que chega perto de nós temos uma sensação boa, né? Agora, imaginamos o Cristo chegando perto de nós, né? Então, sim, nós às vezes não temos nem condição de avaliar de tamanha beleza, né? De tamanha bondade que vai aparecer ali. Atraído pelo seu amoroso magnetismo, acompanhou-lhe os menores gestos, apurava os ouvidos para escutá-lo. Então, Zaqueu estava atento. Aí ele fala, que pensamentos sacudiram nessa hora Zaqueu? O que Zaqueu pensou na hora que viu o mestre, né? Que sentimentos dominavam o seu coração? Que visões contemplava o seu espírito? Talvez passasse em revista sua existência
reexaminasse os valores que vinham norteando as decisões, vislumbrava as nesse caminho espiritual. Então, assim, ele já tinha aquele pequeno abertura, né, do mundo espiritual. Então, aí a gente fala, será que Zaqueu, a conversão de Zaqueu foi de uma hora para outra? Ele já estava se preparando, mas ele tomou a resolução e com a vontade firme, né? De certo, experimentava íntima e estranha inquietação. Por quê? Zaqueu sabia que ele era mais ligado nas coisas materiais. E com a presença do mestre, ele sabia que ia haver uma mudança muito grande. Chegara o instante glorioso do seu encontro com a verdade. Zaqueu estava muito alegre. Sentia-se no limiar de um novo mundo. Viver até ali como os comuns da sua época, preocupado com as aquisições materiais, escravo das coisas ilusórias. Então, nós sabemos que Zaqueu era muito rico e também tinha muitas posses, né? Então, ele fala aqui, ó, chegava a hora do novo estágio evolutivo. Quais os caminhos do seu despertar espiritual? Então, nós sabemos que para mudança, de imediato, lá na frente, nós vamos ter muitas coisas para a gente arrumar, observar, né? Quais os degraus superados até alcançar a condição de amigo de Jesus? Então, Jesus, nessa parábola, ele mostra para nós, né, que ele fica amigo de Zaqueu. Um publicano, né? Mas Jesus conhece a verdadeira intenção. Jesus nos conhece, né? Então, ele sabe das nossas necessidades, o que nós somos. Ele conhece nós atrás das nossas máscaras, das nossas intenções. Zaqueu transbordava de alegria. Límpidos raciocínios agora iluminava seu espírito. Trilhava os primeiros passos da senda. As posses materiais e os favores de sua elevada posição não haviam impedido de chegar até Jesus. Então, isso, sabia que Jesus sempre não condenava, mas pregava sempre que nós temos que ajudar o próximo. Zaqueu, naquela condição, e viu Jesus e aconchegou no coração de Jesus, então ele sabia o que Jesus estava pensando naquele momento. Sabia, contudo, longe da completa emancipação espiritual, preciso era prosseguir. Então, era isso que era Zaqueu. Agora, como Jesus via Zaqueu? Nós vimos Zaqueu aqui, uma pessoa que explorava as pessoas, né? Que cobrava impostos. E Jesus, como via? Emmanuel fala para nós, na Caridade, do capítulo 10, ele fala assim: muitos viam Zaqueu, o avarento incorrigível. Ele, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Então, Jesus falava, era uma lição que ele estava dando para nós, que ele estava conhecendo o que ia no íntimo de Zaqueu, para mostrar para nós que essa renovação é possível. Lá no Rodolfo Cargares, ele fala assim: Zaqueu foi o arrecadador de impostos, que enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo, com lucros escandalosos. Mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrava ressonância em seu coração, e por isso ardia em desejo de conhecê-lo.
Então, Zaqueu já estava se transformando. E outra, a gente percebe que, às vezes, a gente entra em determinadas situações e não tem jeito. A gente não vê jeito de sair. Mas tudo tem um jeito, através da prece, através do esclarecimento, nós conseguimos reverter essa situação. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Os apóstolos aqui ficaram assim, incrédulos. Como Jesus vai hospedar na casa de um pecador, na casa de um cobrador de impostos? Porque Jesus sempre procurava estar com as pessoas mais simples. Então, aqui na parábola, vai falar na frente, que os discípulos, né, ficaram argumentando com Jesus. Mas como, mestre? Por que o senhor não vai hospedar numa casa mais simples? E aqui na parábola ele vai falar, olha, é a salvação. Quando ele fala casa aqui, né, então a gente pode ver que é o mundo íntimo, é a casa mental que renovou, que deixou dos bens materiais em excesso, porque também Zaqueu era trabalhador, ele tinha os negócios dele, e ele também não ia transformar em mendigos, né? Então, a gente tem que deixar bem claro isso. Mas que Zaqueu, ele viu a proposta do mestre. Então, o que ele fala? No momento que ele vê o mestre, ele já quer distribuir metade dos seus bens. E aquelas pessoas que ele fraudou, ele vai indenizar, vamos falar assim, 4 vezes mais. Então, Zaqueu tomou uma resolução. Zaqueu teve a vontade, né, de ser uma pessoa melhor naquele momento. E provavelmente, né, Zaqueu mudou de vida. Continuou como cobrador, porque a gente vê que é só Lucas, né, que fala dessa passagem. A gente percebe que Jesus fala da renovação sincera de um homem. Agora, ele fez a renovação e aí ele vai ter momentos difíceis na vida, mas que ele não vai ser desamparado. Porque quando nós tomamos uma resolução para o bem, nós somos amparados a todo momento. Então, Zaqueu tem consciência disso, né? Por ele compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal, apenas que não foram despertadas para o bem. Então, estou falando aqui que Zaqueu provavelmente
estava nesse negócio, né, que não foram despertados. Almas que preservam, contudo, alguns momentos lá no fundo de querer ser melhor, de querer mudar de vida, né? Ó, indenes as misérias e torpezas mundanas, constituindo terreno fértil, onde a semente dos ideais nobres e generosos pode a qualquer momento germinar e florescer, frutificar abundantemente. Então, por que Zaqueu já estava nesse ponto? Porque, no fundo, era uma pessoa boa. No fundo, aquela sementinha ia germinar. Mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração. Por isso, ardia em desejo de conhecê-lo. Então você fala, Zaqueu foi de uma hora para outra? Não, ele não foi de uma hora para outra. Mas ele teve a disposição. Então, aqui nós vamos ver agora o Zaqueu já mudando o pensamento dele. Zaqueu não mais comprazia com a vida que levava. Daí evidente a necessidade de conhecer Jesus. Então, quando a gente tem um propósito firme, nós temos a necessidade. Correndo à frente da multidão e subindo numa árvore que pudesse localizar o mestre. É importante destacar aqui que Zaqueu era uma pessoa de posses, uma pessoa assim que ele tinha uma reputação, mas ele não olhou isso, ele subiu na árvore. Então a gente vê aqui que em momento algum ele teve, não vou subir porque não fica bem para mim. Ele foi decidido, né? Mesmo sendo desprezado pelos seus conterrâneos, de viver insatisfeito, talvez preso pelo desânimo ou desespero, não perde tempo em lamentação. E também não, é uma coisa que alguns de nós, precisamos de mudar, né? A lamentação. A sua percepção espiritual e a sua acuidade mental, desenvolvida pelo exercício contínuo de calcular e raciocinar o que a profissão oferecia, lhe faz refletir que Jesus é o caminho da sua regeneração espiritual. Diante desse fato, ele enfrenta os obstáculos e corre ao encontro do Mestre de Nazaré, subindo numa árvore para daí poder enxergar o Senhor e ser visto por ele. Nós temos uma lição lá no Boa Nova. A lição chama O Servo Bom. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano Jericó desceu da sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para o querido hóspede e sua comitiva fosse recebido em casa com a maior alegria. Então, Zaqueu desce e encontra Jesus. Agora, olha o que Jesus faz com Zaqueu. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atenta todas as suas observações mais insignificantes. Então, Jesus, né, naquele porte, naquela grandeza espiritual, ele foi até o encontro de Zaqueu, ouvia Zaqueu, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Os discípulos não conformavam, porque eles não estavam compreendendo ainda o que Jesus estava dando a lição para eles. Então, eles ainda não concordavam com isso. Aí os discípulos, não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente. Como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro
e pecador perante a lei? Então, assim, para Jesus, essa história, né, para eles, então, os discípulos não compreendiam de imediato. A breve instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento. Jesus lhes conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Então, Zaqueu já acolheu Jesus, ele já viu que ele precisava dessa renovação. E Jesus confiava isso, né, em Zaqueu. Aproximava o crepúsculo quando Jesus mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos sobre um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade na sua alma. Jesus era mestre por excelência, Jesus falava com mansidão, com amor, então todos compreendiam o que Jesus falava, né? Então, aí Zaqueu fala para ele: Senhor, é verdade que tem sido observado como um homem de vida reprovado. Zaqueu, ele tinha consciência disso. Mas desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos que me rodeiem na vida. Então, esse lado de Zaqueu, os outros judeus não sabiam. Todos desprezavam. Mas Zaqueu, ele empregava o dinheiro a todos que rodeavam. Então, Zaqueu já estava fazendo a sua boa ação. Então, Zaqueu já tinha percebido. Ele era um homem de posses, mas também ele fazia o bem aos outros. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Olha a dignidade dele, dá trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e cultivo permanente da terra. Então, Zaqueu, ele fazia isso e ninguém sabia, né? Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar os meus trabalhos, o indispensável recurso à vida. Aí Jesus, né? Abençoado seja o teu esforço, replicou cheio de bondade. Então Jesus reconhece, né, o que Zaqueu fez. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou. Zaqueu, que estava acostumado a ser desprezado, quando o mestre fala com ele dessa maneira, ele fica muito feliz. E aí ele fala: os servos de minha casa nunca me encontraram sem sincera disposição de servi-los. Então, além de ele promover trabalho para outras pessoas, dignidade, para os servos dele ele também era bom. Regozijo contigo, exclamou o mestre, porque todos nós somos servos do nosso Pai. Então, Zaqueu ficou muito feliz, porque Jesus percebeu, né, que o publicano não era tão mal assim. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje
com todos os necessitados, a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, vou indenizá-lo 4 vezes. Então, a gente percebe que repartirei hoje. Então, ele fala, olha, daqui em diante, não. Então, ele mudou, né? Ele tomou a resolução. Ele teve a vontade de fazer isso. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então, o que os discípulos não estavam entendendo, né? Que Zaqueu, ele mudou a vida dele. Então, de agora em diante, ele era outro homem. Alguns dos discípulos, notadamente Felipe e Simão, não conseguia ocultar suas deduções desagradáveis, mais ou menos aferrados à lei judaica, e atentando somente no sentido literal das lições do Messias. Estranhava aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. Então, os discípulos ainda não estavam convencidos. Como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda dos seus filhos para conhecer o Messias, Zaqueu estava tão feliz que queria que todos conhecessem Jesus. Pedro e outros começaram numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não o hospedaram numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos de humildade? Então, assim, toda vez que Jesus ele dava o exemplo, né, que hospedava numa casa simples, então ele estava numa casa suntuosa. Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? O mestre deixou que cessasse as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou que adota a providência de uma vida inteira? Aí Jesus foi explicar, né? É preferível você dar uma moedinha ou deixar a pessoa digna com o trabalho, o que fez o Zaqueu. Aí ele vai fechar. No mundo vive os que entesouram na terra e os que entesouram os tesouros no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades nos cofres da ambição e do egoísmo, e por vezes atira moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Então, às vezes acontece conosco, né? Alguém nos pede alguma coisa, você atende aquela pessoa rapidinho e pronto, fiz a minha parte. Aí ele vai falar dos segundos. Ligam suas existências à vida numerosas, fazendo dos seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Foi o que o Zaqueu fez. Ele proporcionou, né, trabalho digno, e os servos dele também, sempre que precisava, Zaqueu estava lá. Esses últimos sabem pregar o sagrado depósito de Deus e são mordomos fiéis à face do mundo. Então, essa riqueza de Zaqueu, ele, desse momento que ele viu Jesus, que ele teve essa mudança, né?
ele virou uma outra pessoa. E nós? Será que com a nossa riqueza nós estamos distribuindo os bens que nós temos, né? Podemos distribuir os nossos talentos. Então fica aí para nós, né? Essa parábola, Jesus na casa de Zaqueu. Muito obrigada.